ministrou isso no coração. O meu conselho para vocês que acreditam em mim, para vocês que são meus filhos, é uma ordem. Ou seja, se você me pede um conselho e eu te dei esse conselho, segue esse caminho. Para de ficar tentando dar o seu jeitinho. A gente ouve o conselho de Deus, aí começa, aí vai pelo caminho certinho, aí no meio do caminho a gente começa aí tentando dar o nosso jeitinho. Não, vou fazer desse jeito assim. Aí você vai saindo da linha, vai saindo do caminho, pronto, já saiu do conselho que Deus te deu, que é o caminho que leva a vida. Eita, é verdade. E aí ele falou, então, acorda de manhã, me adora, ouve minha voz, se examina, pede o meu conselho e obedece. Não é pedir o meu conselho e tá bom, aí eu vou pensar se eu vou seguir ou não. Não, se eu te dei um conselho, você obedece o meu conselho, porque eu sei de todas as coisas. Então, foi isso. A primeira etapa, né, para quando você tiver essa área na sua vida que tá perdida, que tá sem luz, a primeira coisa é chamar a Trindade, pedir conselho a Deus e o haja luz, que é a palavra. Porque aqui, né, estão as fontes da vida, né? Porque Jesus é a palavra. E aí, versículo 4 diz assim: Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o primeiro dia. Aí essa foi a outra coisa que Deus ministrou no meu coração. Quando você, por exemplo, vamos dar o exemplo da área financeira aqui. Minha vida tá toda boa, mas a área financeira na minha casa não tá boa na minha vida. Então eu vou sentar, a gente ouviu um vídeo, né? Eu acho lindo, de botar 3 cadeirinhas e você sentar assim, e botar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para chamar a Trindade. Aí você pede conselho, acende a luz que é a palavra, procura os conselhos aqui. E aí você separa a luz das trevas. Porque quando você pede um conselho a Deus, Ele vai te mostrar também no que você está errando para estar acontecendo o que está acontecendo. Mas se você só ouviu o conselho e ouviu, eu sei que está errado agora porque Deus me falou, e você deixar do jeito que está, não vai adiantar de nada. É a mesma coisa que a gente faz assim, né, na psicologia. Tem o paciente que quer ser tratado. Então, se ele está em busca de cura, ele vai procurar melhorar. Você vai dar todas as ajudas para ele. Você pode fazer assim, 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 e você vai ficar bem. E aí ele vai fazer aquilo para ficar bem. Você conta para ele a história. Olha, você provavelmente está com ansiedade por causa disso, disso, disso. Então, você muda isso. Se a pessoa quiser melhorar, ela vai seguir aquele caminho. Se ela quiser continuar sofrendo, ela não vai fazer o que você está mandando. E aí, Deus falou isso comigo, né? Sobre a gente separar a luz das trevas. Deus criou, Ele disse, haja luz. E a palavra diz que onde há luz não há trevas, mas ainda assim Ele separou a luz das trevas. E aí Ele foi ministrando isso comigo. Então, quando você tiver essa área na sua vida, ou alguma área na sua vida que está assim, sem forma e vazia, você me chama, você lê a palavra, que é o haja luz, e você separa a luz das trevas. Porque eu vou te mostrar o que está errado, e aí você tira aquilo que você precisa tirar, tira as trevas, e deixa aquilo que precisa ficar, que é a luz. Amém. Eu falei amém. Obrigada. E aí, seguindo, né? Versículo 6, vai até o final só falando sobre separar. Depois disse Deus, haja entre as águas o firmamento que separe águas de águas. Separou. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o segundo dia. Versículo 9. Disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação
vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 13. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Ou seja, a partir do capítulo 4, do versículo 4, Deus começa a separar as coisas. E aí ele falou, e foi isso que ele ministrou comigo: faça assim, se você fizer, chamei a Trindade, peguei a palavra, que é o haja luz, mas não separei a luz das trevas, não vai mudar nada na minha vida. Então, separe a luz das trevas. Amém. E aí, Deus me deu uma outra etapa, né? Que a partir quando começa no capítulo 20, Deus começa a criar os animais. E foi uma ministração que a gente ouviu, né, numa live. E eu nunca tinha reparado nisso, às vezes a gente passa despercebido por essas coisas. Que Deus só criou o homem depois que ele criou os animais. No versículo 20, Deus cria os seres, né, do que vão viver no mar, e Deus cria as aves. E aí nisso, a gente sabe que Deus criou a música, porque no céu já existia a música antes de existir a terra, né? E Deus criou a música na terra também, porque Deus criou as aves antes de criar o ser humano. E as aves louvam a Deus. É verdade. E aí, Deus ministrou muito isso comigo, né, quando eu estava lá. Ele falou, quando você estiver nesse processo de fazer voltar vida a essa área da sua vida que está sem forma e vazia, quando você faz todas as etapas que eu te falei, e louva quando chegar nessa próxima etapa. E aí Deus ministrou muito no meu coração assim também, porque eu criei os passarinhos e eles começaram a me louvar antes mesmo de eu terminar a criação toda. E aí Deus foi ministrando comigo sobre isso. Aí ele me lembrou de Paulo e Silas na prisão, que estavam presos, eles não tinham sido libertos, mas eles louvaram na prisão. Amém. E Deus ministrou comigo: por mais que essa área na sua vida ainda não tenha terminado, né, de ser recriada, louva. Amém. E versículo 21. Não, versículo 20. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Outra etapa que Deus deu. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. A outra etapa é a bênção. Às vezes a gente, por estar passando pelo um momento de sufoco, e às vezes por aquela área da nossa vida está sem forma